Minha gente, estamos aqui outra vez. Hoje vamos já começar este episódio com, não digo um debate, mas ontem aconteceu uma coisa assim ao fim do dia, portanto, isto aconteceu talvez há 12 horas, que eu gostava de saber a opinião do público, ainda não falei com ele sobre isto e vamos aqui discutir em direto. Tem a ver com um pormenor de liderança. E pronto, vocês vão ouvir-nos a debater como se nós não estivéssemos a gravar, que é o que acontece normalmente. Depois, eu do meu lado tenho aqui uma história interessante que fala de scrappiness, que tem a ver com o início do Airbnb, como eles se safaram com cereais. E depois o público tem aqui um case study real para falar, que eu acho que é um ponto boa, importante, que um negócio não se resolve com new business. Esta é a lógica hoje, não é? Yes. Nice. Então, começando com o que aconteceu ontem, é uma cena rápida de explicar. Então, eu estava a reunir com um diretor-geral de uma empresa de 110 pessoas, mais ou menos. Ok? Esta pessoa, antes de estar à frente como diretor-geral, ele não é founder, ok? Mas antes de estar à frente desta empresa com 110 pessoas, ele chegou a liderar uma operação com 1000 e tal. Ou seja, é alguém que já está há muito tempo dentro desta lógica, a liderar uma grande quantidade de pessoas. Diga-se, aliás, uma quantidade maior de pessoas do que eu e tu alguma vez lideramos, não é? O que não quer dizer que ele esteja certo naquilo que eu vou dizer, até porque não há só uma forma certa de fazer as coisas, mas Tem ele mais está. volume. Hã? Mas tem mais volume. Tem muito mais volume, mas entretanto o mundo muda. Uhum. A geração que ele liderou há 15 anos não é a geração que hoje é liderada, não é? As coisas são diferentes. Mas o que é que ele fazia? Ele dizia que fazia até determinada dimensão, tipo quando tinha 100 pessoas na empresa, continuava a fazer, que era one-on-ones mensais com toda a gente, mesmo nessa escala. E eu, ok, nice, eu faço isso, tu fazes isso. Mas a grande diferença que ele tinha era que ele dividia o tempo dos one-on-ones por tiers. Ou seja, os top performers dele tinham 1 hora do one-on-one com ele por mês. Os gajos estavam abaixo, tinham meia hora, imagina. E os piores tinham 15 minutos. E ele fazia questão de ser público que existia essa distinção internamente, porque os 15 minutos eram uma mensagem. E quando alguém vinha para o one-on-one que tinha marcado no calendário como 15 minutos, o gajo já sabia que ou era para ir embora ou era para dar a volta. Então o que acontecia muitas vezes é que nesses 15 minutos ele quase não falava. A pessoa vinha já com a justificação toda, com a pessoa que falava, não é? Porque já tinha esse frame. E na lógica dele, segundo ele, isto resultava muito bem. Ele disse-me isto, eu fiquei a pensar, acabámos a call e até hoje acordei a pensar nisto, que é, eu não sei se faria o mesmo, mas também não sei se faria, ou se não faria. Porque na prática eu não sei que impacto é que isto pode ter ou que tipo de líder é que eu sou fazendo isto. Mais uma vez, não há uma resposta certa para fazer as coisas todas, mas gostava de saber a tua opinião sobre isto. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender o framing disso. Acho que não faria sentido para a minha dimensão e para a minha estrutura atual. Nunca vi ninguém a fazer isso como fosse comunicado, por isso a mim não me faz grande sentido. Mas outra vez, isto é, como tu disseste, é completamente novo o que me estás a apresentar. Mas fazer por tiers, que eram 3 tiers então. Repete-me, por favor. A-players ou top producers têm 1 hora de one-on-ones, os gajos que estão abaixo têm, imagina, meia hora, os piores, bad performers que não estão a dar uma para a caixa, 15 minutos. Yeah. Porquê que eu não concordo com isso? Primeiro, se tu tens bad performance e estás de forma clara a dizer que eles são bad performance, tipo, tu tens de estar no ponto e tens que os deixar embora. A meu ver, isto é minha, eu estou na minha infraestrutura, numa infraestrutura em que eu só quero A-players, ou quero que o average seja sempre A. Se eu tenho alguém que eu já sei que é um C-performer,
acho que meter-lhe o rótulo de C-Performer é péssimo. Tipo, ele já saber, eu só tenho 15 minutos, eu sou um C-Performer, é péssimo. Para além disso, se isso está a acontecer, é porque eu estou a falhar em alguma coisa. Então é do género, ok, o pessoal que é os A-players que já estão a produzir os resultados, tu falas mais tempo com eles. Os que não estão a produzir resultados e que precisarias que começassem a produzir resultados, menos tempo com eles. Por isso, a mim, na minha estrutura, isso não me faria qualquer tipo de sentido. Yeah. Também nos falta aqui um monte de informação, ou seja, eu genuinamente não sei que empresa era essa em que ele estava na Uhum. altura. Eu genuinamente não sei se isto era para algum tipo de função ou se era com toda a gente da empresa. Porque, tipo, imagina, fazeres isto se calhar com só comerciais é diferente de fazeres com comerciais, malta de entrega, malta de recursos humanos, estás a ver? Ou seja, a lógica eu presumo que fosse diferente. Portanto, falta-nos aqui muito contexto. Mas eu concordo contigo. Ou seja, do ponto de vista lógico, se alguém não performa, a partida precisa mais de ti porque tu não estás a dar o suporte suficiente. Ou dois, ela não é a pessoa certa. Yeah. E não é Portanto, para manter dentro da infraestrutura. exatamente. Portanto, ou ele ia embora e não tinhas que fazer o one-on-one, ou dois, tu tinhas de perceber como é que conseguias dar a volta. E o dar a volta não é só falar 15 minutos ou o que seja. Nem sempre as coisas são lógicas e podem não funcionar assim. E este modelo podia funcionar para essa estrutura. Mas eu também acho que não faria por uma questão eu acho que a liderança tem de ser justa. E o justo não é o dar mesmo a todos, atenção. Não, o justo aqui não era tipo dar o mesmo tempo a todos ou o que seja. Mas eu acho que dificilmente. Nós já falámos aqui, por exemplo, tu repreenderes alguém à frente de todos os outros. Tu, não digo tu público, digo tu líder. Não é que às vezes não faça sentido, mais uma vez, depende da estrutura, da relação e etc. Mas se tu repreendes alguém à frente de toda a outra, de todo o resto da estrutura e o repreendes de uma forma Muito desajustada, severa. em que Yeah. criticas a pessoa e não o comportamento, em que és bué da severa e etc., Estás a tirar a tu, autoridade total dessa pessoa. tu vais perder 100%. essa pessoa. Yeah. Enquanto líder. Tu vais perder Uhum. pulo. Ela vai fazer menos o que tu queres em escala, que é a tua definição De de liderança. liderança. E eu acho Yeah. que aqui é um bocadinho isso. É tu estás publicamente a repreender quem é mau, não é? Tu tens 15 minutos, tu tens 15 minutos, tu tens 15 minutos. You get a house, you get a house, you get 15 minutes. Yeah. E por esse motivo eu acho que provavelmente aos poucos irias perdendo essas pessoas que no backstage falam umas com as outras e não percebem porque é que estão nos 15 minutos e vão embora e vão para os 15 minutos. Ne- Diz, diz. Vou trazer dois temas sobre esse tema. O primeiro tema é se tu achas que as pessoas não falam, é só porque queres comer gelados com a testa. Tipo, se tu achas que tipo shit doesn't go around, é só porque queres mesmo comer gelados com a testa. Numa infraestrutura eu diria 15 para cima, 10 para cima, vai um bocado depender, mas people talk. E a única razão. E tu achas, na minha infraestrutura não é assim. People talk, people will always talk. Quando tens uma hierarquia cada vez mais, quando tens uma pirâmide hierárquica cada vez mais. Por isso, tipo, isto de, eles não vão saber que, que são simples, eles falam todos uns entre eles, esquece, everything goes around. O segundo ponto é, no que toca à liderança e a reprimir, não é reprimir, um, Compreender. repreender pessoas publicamente. Por exemplo, eu mudei muito nos últimos anos. Eu nos primeiros anos de empreendedorismo tinha uma abordagem extremamente by the books, que é em público dar os parabéns e repreender em privado, 100%. Tipo, não saía desse registro. Hoje em dia esse registro já não existe. Esse registro, para mim, é um 70-30, em que se for preciso repreender em grupo, eu vou repreendê-lo, mas vou perceber qual é que é o grupo e o sítio onde eu estou, e B, vou perceber a depthness daquilo que está
a ser dito. Por isso são coisas completamente diferentes. Se eu tiver, até porque já tenho uma C-suite, já tenho já tenho um C-suite ou um C-level, já tenho pessoas mais perto de mim, então eu consigo repreender numa C-suite um líder de uma maneira que não conseguiria fazer se esse líder tivesse a equipa dele à frente. E é exposto numa C-suite e eu consegui mostrar àquele líder que ele está a fazer um mau trabalho e mostrar aos outros o que não fazer. Então eu mudei bastante essa abordagem de ser 100% tipo 100% 0%, 100% em Yeah. público, Yeah, 0% em 100% em privado e 0% em público, para ser tipo um 70-30. Só queria perceber do teu lado como é que qual é que é a tua abordagem aqui? Nós já falámos disto também várias vezes. Empreendedorismo é o jogo mais completo, mais complexo e também mais fixe que existe. Tipo, é um constante desafio. Se neste jogo as regras fossem preto no branco, era muito fácil ganhar. E também aqui na liderança, por exemplo, nisto que estavas a falar, não há preto no branco. Não há 100% de um, 0% do outro. Há sempre uma zona que eu gosto de chamar a zona da salsa, a zona do jogo de anca, não é? Em que tu tens que ser ágil e ajustar. A zona cinzenta, no fundo. E por isso, eu tendencialmente a reconheço em público sempre, mas provavelmente quando reconheço em público, reconheço em privado também. Porque, por exemplo, quando tenho one-on-ones com a malta, que tive agora esta semana, eu nos one-on-ones reconheço em privado também. Além de repreender, ou de ouvir, e daí em diante. Portanto, logo aí não é preto no branco, porque eu reconheço tanto em público como em privado. O repreender é eu ler a sala, porque há pessoas que reagem de forma diferente. Há pessoas que se eu repreender em grupo vou perdê-las, independentemente da forma como eu o faça. E há pessoas que se eu repreender em grupo, aí é que vão mudar, porque sentem a pressão do se integrar. Um, Portanto, eu diria que maioritariamente reconheço em público e em privado e repreendo em privado. Mas já aconteceu várias vezes quando eu percebo com uma pessoa que a repreensão não e estou-me a lembrar de uma pessoa em particular, quando a repreensão em privado não é tão eficiente, tendo a com essa pessoa em particular repreender em público, mas de forma construtiva sempre. Agora, já, estamos alinhados. Boa. Top. Então vou passar aqui à história do Airbnb e depois passo para ti para a história do New Business. Yes? Ok. Boa. Então, eu acho este tipo de histórias sempre boa, de interessante, porque todas as empresas passam por fases semelhantes. Todas as empresas passam pela ideia, para o início da execução, por um no market fit, por um market fit, por escala, por problemas de pessoas. Todas as empresas, embora com saltos diferentes, passam por fases semelhantes. E o Airbnb, obviamente, tem exemplos dessas mesmas fases. Então, há esta história que eu acho muito inspiradora sobre o Airbnb. Portanto, em 2008, mais ou menos, tens três amigos, três colegas lá que vivem em conjunto em São Francisco. Não têm muito dinheiro, estás a ver que tem aquela lógica de comer noodles, sabes? Startup style. Exatamente, startup style, a renda em São Francisco é cara para caraças, têm uma O- ideia de- de- de... uma frase boa rápida. Estive a ouvir um dos maiores investidores do US e ele diz a primeira coisa que ele olha quando vai investir numa startup é olhar para os escritórios e vê tipo, se estes gajos têm tipo, todos Macs, todos mega setup, é tipo, I don't want here. Tipo, ele gosta de empresários ou startups que know the value of money e percebem tipo, you gotta reallocate on the 28 e pronto, continua, desculpa. Ok, startup style. Mas startup style, e tinham um site criado com uma ideia que tinham tido há uns tempos e o site chamava-se Air Bed and Breakfast. Okay? Tinha acabado de ser lançado, ninguém queria saber, ninguém reservava, não tinham investidores ou tinham muita dificuldade em atrair capital porque eles estavam a tentar fazer uma cena que era impensável quase há 20 anos atrás, que é estranhos a dormir em casa de estranhos, né? E a ideia do Air Bed and Breakfast era esta, era
já não me lembro, mas eles viveram isso, do género, precisavam de ir para uma conferência num sítio qualquer, os hotéis estavam todos lotados e foi tipo, fogo, eu até ficava num colchão insuflável na casa de alguém aqui se desse, porque eu preciso de ir à conferência. E a lógica foi essa, ah, e a ideia do Air Bed and Breakfast veio daí, do tipo, pá, um gajo ter um espaço a mais, um quarto a mais ao chão para meter um colchão e pode receber um estranho. Portanto, tinham lançado já este site, já tinham investido dinheiro, as contas acumulavam, os cartões de crédito estavam no limite, que é uma cena que nós não temos muito no contexto empresarial em Portugal. Tipo, tu vais começar uma empresa e estendes o teu cartão de crédito ao limite para conseguir financiar. Nós não temos muito essa cultura de ou vai ou racha, né? E no meio deste caos em que eles não conseguem pagar as contas, estão ali a fazer brainstorming e há um deles que tem uma ideia ridícula. Que ideia é essa? Cereais. Na altura estava a decorrer a primeira campanha empresarial do Barack Obama. Okay? Portanto, ele ainda não tinha sido presidente. E o Barack Obama estava a concorrer contra o John McCain, que era o candidato republicano. E há um deles que diz, olha, e se nós criássemos caixas de cereais temáticas com a cara de cada um destes candidatos? Porque nós já sabemos como é que a malta nos Estados Unidos vive a política e, acima de tudo, as campanhas políticas. Né? Portanto, o plano era comprar cereais baratos, imprimir caixas falsas com designs porreiros e criaram para o Obama os Obama O's. Tu conheces aqueles cereais que são os Cheerios, que são tipo assim, Yep. zeros? Pronto. Para o Obama usaram tipo os Cheerios, por isso é que eram os Obama O's. E para o outro candidato, o John McCain, eles criaram o Captain McCain. Tipo uma versão de uns cereais que são bem conhecidos também, que é o Captain Crunch. Meteram os cereais dentro da caixa e a ideia era vender cada caixa por $40 cada, que era tipo absurdo, não é? Tipo uma caixa de cereais por $40 é absurdo. Portanto, eles só, imagina, na parte dos Obama O's, eles foram comprar Cheerios, tiraram os Cheerios da caixa e meteram esse saco dentro da caixa personalizada que eles fizeram. Portanto, ideia ridícula, quase disparada, mas pá, já estavam no fundo e tinham que arranjar uma forma scrappy de se reerguer. E até há uma frase que eles dizem para descrever este momento que é when you're drowning, you try everything. Então a lógica era esta, eles estavam a afogar-se e tentar tudo. Então metem as mãos à obra, enchem os cereais, tiram fotos e lançam essas caixas de cereais à venda num site e começam a partilhar em fóruns, no Twitter, em newsletters e daí em diante. O que é que acontece? Absolutamente viral. Foi tipo, o primeiro market fit que eles encontraram foi com esta merda dos cereais, não foi com o Air Bed and Breakfast. Que a malta estava a comprar pela piada, para apoiar o projeto, outros pela lógica do colecionismo, que, by the way, de certeza que alguém comprou uma caixa destas e não tocou nela, hoje deve valer para caraças, porque foi o que alavancou o Airbnb. Resultado, 30 mil euros em vendas. Em quanto tempo? Por acaso não tenho essa informação, mas foi em pouco tempo. Eles esgotaram rápido o stock que tinham. 30 mil euros em vendas, com cereais em caixas falsas vendidas online. E aqui é que entra a parte mais incrível, que é, eles, com esses 30 mil paus conseguiram pagar as contas e ganhar oxigênio para mais tempo, a continuar a ir atrás. Ganharam esse tempo e usaram esse tempo para continuar a tentar atrair capital. Ok? E nesse processo, como eles foram scrappy, como é coisa que nada tinha a ver com o negócio deles, eles conseguiram ser financiados pela Y Combinator, que é uma das maiores VCs do mundo, na verdade. E a lógica foi, se estes gajos conseguem convencer as pessoas a pagar $40 por uma caixa de cereais, então eles conseguem vender qualquer coisa. Venham apresentar o vosso pitch connosco. Portanto, porque tu antes de fazeres pitch à Y Combinator, tu tens que ser selecionado para poderes ir fazer pitch à Y Combinator, que eles já tinham tentado dezenas de vezes e nunca o chamaram. Okay? E é aí que entra o Paul Graham, que é o fundador da Y Combinator e que é, por sinal, um dos maiores e mais bem-sucedidos VCs do mundo. Eu até tenho ideia que ele agora estava a ver aqui em Portugal. Acho que ele se reformou, entre aspas. E eu acho que ele está aqui em Portugal, tenho essa ideia. E os gajos conseguem fazer pitch para ele e o Paul Graham diz, eu não adoro o produto,
mas vocês são do caraças. Então investiu nesse momento. E foi a caixa dos cereais que lhes deu o fôlego e que lhes permitiu entrar na Y Combinator, na Y Combinator, que aí sim lhes deu oxigênio e mentores e malta após ajudar para repensarem o produto, melhorarem o site, mudarem o nome, né, de Air Bed and Breakfast para Airbnb, fazerem as coisas non-scalable, porque só quando tu tens oxigênio, money, é que consegues fazer o que não escala, e aquilo que não escala é que muitas vezes cria a diferença, e darem início ao que viria a ser hoje a máquina que nós conhecemos, o Airbnb, pá, que vale mais de 100 mil milhões de dólares. Tem milhões de hosts, mudou completamente a indústria da hotelaria e do turismo e já hospedou mais de 1.000 milhões de pessoas. Só Yeah. que tudo começou, meu, com 3 colchões que se enchem a ar no chão de uma sala. No caso, a sala deles em São Francisco, que eles queriam que as pessoas alugassem esses colchões para a renda deles ficar mais suportável. E depois com as caixas. Portanto, moral da história, e esses é que são os pontos fixos, já fomos falando aqui de alguns. A ideia que te salva não tem que ser o teu produto. Se não estás a conseguir tração, tens de criar uma história que as pessoas queiram partilhar, porque foi só a história dos cereais que os fez chegar ao Y Combinator e depois conseguir ir daí para a frente. Yeah. Eu adoro estas histórias porque tu percebes que até as cenas gigantes passaram por momentos em que tu passas hoje, em que é apertado, em que é difícil, em que parece que não há saída. É Então, exposto. então acho que isso inspira-me e inspira as outras pessoas, obviamente. E quanto mais eu e tu e as outras pessoas conseguimos passar para quem está a vir depois de nós esses exemplos de inspiração, mais eles vão estar motivados para fazer as coisas acontecerem. Eu diria daí outra coisa que é, existe, como o Harmony diz, tu podes ser um level 10 entrepreneur e a level 1 opportunity. O que é que isso significa? Por exemplo, o público de hoje, se calhar alguém que vê de fora vai dizer, ok, este gajo é um bom empresário mediante os resultados. Mas essa mesma pessoa, se me tivesse visto na minha empresa anterior, ia dizer: este público não é grande coisa. E claro, já não são os mesmos públicos com o mesmo nível de know-how, mas tem muito a ver com o próprio produto em si. Existem muitas nuances que vão ditar o sucesso ou insucesso da oferta que tu estás a ter naquele preciso momento. Então, eu olho para os negócios ou as ofertas como carrinhos de jogar. O que é que eu penso na minha cabeça? Tu estás a começar um jogo e tens tipo 5 carrinhos pousados. E às vezes tu brincas com um carrinho e o carrinho leva-te até um certo ponto e depois é tipo, este carrinho já não vai mais. E tu tens que ir buscar outro carrinho e brincar com ele e esse vai-te levar a outro ponto mais longe. Que é o pôr profundidade ou dar pivot para outra oferta. Nós com muita facilidade damos pivot hoje em dia de negócio em negócio, ideia em ideia, mas grande parte do Eureka vem quando tu pões a tua profundidade. E o caso do Airbnb é isso. A Eureka só vem quando tu pões a profundidade. Por isso, tens dois modelos. Tens duas possibilidades. Ou copias o modelo que tu já sabes que funciona e está tudo ok com isso. Aliás, tenho acompanhado cada vez mais uma pessoa que vendeu o negócio dele por 4 milhões e meio, 4 bilhões e meio no Reino Unido. Aliás, estava a ouvir uns podcasts sobre ele as últimas semanas, muito, muito interessante, que, by the way, chama-se... Espera aí, eu quero mesmo dizer isto, porque chama-se... Onde é que está? Aprendizagens minhas... Ok. Richard Harper. E vendeu a empresa dele por quase 5 vezes. E ele disse: eu só copiei modelos que já funcionavam e fiz-los melhor. Mais nada. Nunca trouxe nada tipo completamente revolucionário. Só fui ao mercado, vi o que é que já estava a funcionar, percebi o que é que podia fazer melhor, onde é que conseguia agregar valor e passado 30 anos vendi a minha empresa por 5 vezes. E então tu ou copias o modelo que já está a funcionar, ou se vais começar um modelo do zero, vais ter que pôr um nível de profundidade muito acima da média. Então, isto andamos sempre a saltar de ideia para ideia, a achar que o problema é da ideia, o problema muitas vezes é nosso e a falta de profundidade que nós pomos. E o Airbnb e uma startup é a prova absoluta disso. Por isso, esse é o último. Porque a Ouvindo essa grande história que eu tiro. dificuldade, porque a grande dificuldade é tu conseguires meter essa profundidade.
Tipo, isso é a grande dificuldade, porque é na profundidade que chegam os momentos que tu não sabes o que é que has de fazer. E tens que ir testar ou aprender. Ou recolher falar com mentores, algo que nós falámos na semana passada, acho eu, do hack de falar com malta que já passou pelos percursos para poder acelerar mais rápido. Tens de passar por isso. E essa zona do desconhecido, tipo, não é fácil, porque tu passas a nadar num sítio do mar onde não há tanta luz na água, e então tens de só continuar a nadar em frente sem saber se vais encontrar um tubarão ou uma rocha ou o que seja. Então a grande dificuldade está aí em continuar a meter mais profundidade, porque quanto mais profundo tu vais, mais desconhecido, menos pessoas conhecem essa profundidade. E por isso, Quanto mais probabilisticamente. incerto, quanto mais incerto é, mais facilmente nós desistimos. Porque, e pegando numa metáfora que eu gosto muito de pensar, isto é um estudo de ratos em que eles meteram o rato em água, e a ver quando é que ele desistia e quando é que ele não desistia, havia lá uma saída. No momento, exatamente as mesmas condições, e quando o rato percebeu que existia uma forma de sair, ele lutou 500 vezes mais forte contra a maré. Quando o rato não percebeu que existia uma maneira, eles desistiram tipo, muitíssimo mais rapidamente. Porque é difícil para nós, seres humanos, dizer: olha, eu sei que tu estás a jogar num jogo, estás a correr numa direção que não sabes, em que está tudo escuro numa floresta, e vais ter que continuar a correr. Não fazes a mínima desse, estás no sítio certo, não estás no sítio certo. E é tipo, yeah, keep going, e se calhar vais encontrar a luz. E é muito difícil para muita gente continuar nessa escuridão durante muito tempo. Yeah, porque é o teu instinto de sobrevivência. A tua sobrevivência é encontrar a solução. Tipo, e se tu estás muito tempo a ir para um sítio que não sabes se é onde vais encontrar a sobrevivência, vais começar a pensar nas outras opções que tu sabes que estão lá. Não é? E por isso é que a profundidade é o grande desafio. Tipo, estes gajos do Airbnb aí que não têm nada, endividaram-se se calhar para o resto da vida e etc. E ninguém quer saber, nem consumidor, nem investidores querem saber da ideia deles. Tipo, a capacidade deles continuarem a nadar no vazio e ir em frente e ser scrap e etc. Para até certa altura encontrar o turning point, nem toda a gente tem essa Ficas capacidade. a saber, eu acompanho muito o Airbnb, sabes que o founder deixou de falar com a família porque ele pediu dinheiro ao pai, e a certa altura, e tal, tipo, o pai tinha algum dinheiro, tinha vendido algumas empresas, imagina, tinha tipo 3 milhões, e o gajo tinha limpado os 3 milhões do pai para meter no negócio, e a mãe deixou de falar com ele, por as condições que ele tinha feito ao pai, porque o pai agora depois estava super mal. E eu conseguia pensar que tu tens que acreditar tanto em ti, man, tanto em ti, para ir à tua família e dizer: yeah, I'm gonna make it, I'm gonna make it, I'm gonna make it, I'm gonna make it, give me your money, I'm gonna make it. E, tipo, nem é só eu vou sozinho tentar isto como eu fiz. É tipo, eu vou tentar isto e, by the way, deem-me todo o dinheiro que vocês têm para Yeah, yeah. fazer isto acontecer. É um jogo mental que não é para toda a gente, e eu tiro-lhe o chapéu, e por isso é que eu olho para ele em muitos casos como um exemplo de coisas a fazer. O Brian Chesky, né? Yeah, uma máquina absoluta. Top. Olha, então, a história que eu queria contar hoje, de forma bastante resumida, tivemos uma reunião, temos um cliente que nos trouxe uma referenciação, e há alguém que veio ter connosco e queria umas reuniões connosco. Porquê? Porque o framing era: estou a fechar mais clientes do que nunca dentro do meu negócio, mas estou a perder dinheiro, não sei o que é que está a passar aqui. Então a minha equipa fez uma análise profunda ao negócio, e rapidamente percebemos que haviam aqui buracos, e é isso que eu quero trazer hoje. Então, neste caso específico, o que é que aconteceu? O rácio de CAC para LTV estava tipo 1 para 2, que é, por cada 1 euro gasto a adquirir o cliente, ele conseguia um cliente que lhe valia 2 euros, mas o Client Lifetime Gross Profit estava negativo. Significava que o custo para servir este Estavam a pagar cliente. para morrer. Exatamente. Então eles estavam todos, cada cliente era mais perto do abismo. Cada novo cliente que eles tinham era mais perto do abismo. Então percebemos que o rácio de CAC para LTV estava completamente horrível.
Porquê? Porque 1 para 2 tu tens que ter uma empresa muito lean, para conseguires estar a fazer profit num para dois, porque depois tens o custo de fulfillment, o custo de Em entregar. serviço é muito difícil isso acontecer com sucesso. Tinha de ser Isto era tipo, um produto, isto era um produto. Mas não estava a acontecer. E nós fizemos os cálculos e vimos que tipo, para ele estar saudável tinha que estar tipo 1 para 8. Mediante o custo de servir o cliente, o rastro dele tinha que estar 1 para 8. E eu já encontrei clientes que têm 1 para 12. Tipo, e é o que é, depois só tens de trabalhar o teu back-end para isso estar a acontecer. Então o que é que estava a acontecer neste cliente? Ele estava a fechar clientes mais do que nunca e estava todos os dias a ir mais para o abismo. Como é que nós resolvemos isto? Resolvemos isto em duas maneiras. A primeira foi já, imediata, tipo band-aid, e a outra foi long term. Band-aid, o que é que nós fizemos? Aumentámos o preço em 50% do produto. Logo. E resultou. Por isso, conversões mais baixas, mas margens que realmente interessam para o business conseguir operar. Porque a ti não te interessa dar a fechar 10 clientes e estás a ganhar dinheiro com zero. É muito mais benéfico fechar 2 clientes com margens do que 10 clientes que não tenham margem. Por isso, a primeira coisa que fizemos foi aumentar o preço do produto em 50%. A seguir, cortámos. Eles tinham várias metodologias de aquisição de clientes e estavam spreading themselves thin. Tinham tipo, vamos dizer, ads, tinham parcerias, tinham billboards e havia muitas que eles não estavam a conseguir medir o custo daquilo e o retorno. Então foi tipo, ok, bora nos focar nos canais que nós já sabemos que funcionam neste preciso momento e só dar double down e triple down e quadruple down nos canais. Então cortámos tipo 70% dos canais de metodologia de aquisição de clientes que não estavam a produzir resultados ou que nós não estávamos a conseguir medir e focámos. Porquê? Porque vimos de tudo o que eles estavam a usar, os ads eram o que estavam a trazer tipo 90% dos clientes. E é tipo, ok, bora deixar de gastar dinheiro nos outros funis todos e só dar triple down neste funil e meter mais dinheiro. E a questão é, porquê que não estão a meter mais dinheiro nos ads? Porque não temos dinheiro, porque estamos a fazer 50 mil outras coisas. Ok, então corta as outras coisas, faz isto. Isto é tipo straight up para corrigir já o problema. Foi assim que nós fizemos. Por isso, aumentar o preço em 50%, cortar os canais de aquisição que não estavam a produzir resultados, dar double down nos que estavam a fazer, e isto foi imediato. No long term, estamos a mudar o modelo de negócio para ser um recurring. Porquê? Porque o que está a acontecer é one-time purchase only. Então, tens estes custos, tens este esforço todo para o cliente comprar uma vez e depois tens que voltar a repetir o ciclo todo dele de comprar, que numa fase inicial do negócio está ok e dá para arrancar e serve para ir do 0 ao 1 milhão, o que seja. Mas mas depois, então ele não quando. explorava, desculpa interromper-te, pelo Olha, que eu estou a perceber, ou seja, há aí duas oportunidades de explorar o recurring. Ou tu crias um produto de subscrição, por exemplo, ou simplesmente tens mecanismos de upsell ele teve. internos, tipo email marketing, etc. O gajo não tinha nada de explorar a base de dados dos clientes? Vamos dizer que é uma venda como no imobiliário, vamos dizer que é tipo de janelas. Ok, que não é janelas, by the way, não diria o nicho, mas é algo que, same level. Compra-se uma Caixilharia. vez e não é suposto comprar. Exatamente, metes a caixilharia na casa, já está. Tipo, tão cedo não pegas naquela caixilharia. Então, o cliente em média compra-lhe uma vez, tipo 90% dos clientes só compram uma vez. E é um ticket que, não estava a ter a margem suficiente para ser atraente e depois não tinha um back-end. Então, como é que tu podes fazer aqui? Podes fazer um recurring em que é tipo. O que nós neste caso realmente queremos fazer é tipo um safety policy, como LTV. Olha, e por mais apenas 5 euros, 10 euros todos os meses, nós garantimos que se há uma Uhum. coisa a acontecer, fazemos a substituição. Para além disso, vamos fazer uma manutenção de X em X meses. Então tu investiste 2.000 euros aqui e não queres daqui a 3 anos teres que investir outros 2.000 euros. Então, se nos pagares 5 euros por mês todos os meses, nós garantimos que fazemos o replacement, que tratamos absolutamente de tudo. E esse é o modelo que nós estamos a limar e vamos agora começar a apresentá-lo. Mas isso não pode ser feito desde o day one, porque
tem que se trabalhar com a equipa, tem que se formar a equipa sobre isso, tem que se limar o funil de venda e de pricing para funcionar, para não termos o mesmo problema que tivemos com o outro. Então, o end result aqui é campeões, campeãs que estejam a ouvir este podcast. Faturação é para o ego. Faturação é um ego absoluto gigante. O que nos interessa é a margem líquida. A margem líquida é o que interessa para fazer crescer o negócio, para conseguir tomar conta da vossa equipa, para conseguir reinvestir, para fazer as coisas realmente acontecerem. Faturação não é o KPI de sucesso. No que toca a números, o ultimate tem que ser a margem líquida, quanto dinheiro é que o negócio liberta. Por isso, não se foquem só em fechar clientes. É tipo, estou a tirar o máximo de valor por cada cliente, sim ou não. E eu também percebo que isso venha por fases, garantidamente, mas estou a falar de um negócio com mais de 10 anos de mercado, que não tem este back-end, por isso já atinge o seu ponto de maturação há muitos anos, já está no stagnating e já está no decline, por isso já fez o pico e já está no decline. Então, existem fases. Numa fase inicial eu percebo que, tipo, ok, primeiro queres montar uma máquina que te traga previsibilidade e depois montar uma máquina que te traga recorrência. Também acho muito bem montar uma coisa de cada vez se não tiveres a maturidade, mas tens de estar sempre a pensar em crescer, crescer, crescer. Dentro da Scalab nós fazemos a mesma coisa. Nós temos agora os nossos AI agents que vendemos, que vão ser recorrência. Temos programas de LTV para conseguir que o cliente gaste mais dinheiro connosco, faça uma segunda compra. Por isso, isto é uma metodologia sempre muito bem pensada para que o business realmente consiga libertar dinheiro. No final do dia não é fixe. Ainda no outro dia falei com uma empresa que faz 30 milhões e liberta tipo, menos do que 1 milhão de EBITDA, que é bué. E para além disso depende do founder. Por isso, para além disso, Provavelmente é por isso que tem um EBITDA de menos de 1 milhão. se o founder amanhã deixar de aparecer, o negócio vai às ortigas. Então Então, aquilo na não verdade, é um esse bom negócio não negócio. vale nada. Porque Pois não. primeiro, a venda desse negócio seria por múltiplo de EBITDA. Se esse EBITDA já é baixo e acima disso a empresa depende do founder, quer dizer que ela não tem muito valor se ele quisesse fazer uma exit, por exemplo. As VCs, isto é muito, aprendi isto nos últimos meses, eles olham para ti e é logo, alright, quantos assets é que tu tens na tua empresa? Um asset é tipo uma sales team, é um asset, um service delivery team é um asset, um HR é um asset. E é tipo, quantos assets é que tu tens? E asset não depende de ti, a equipa funciona sem ti, tens o sistema todo montado. Alright, quantos assets é que tens? Boa, qual é que é o teu múltiplo? Fixe, tu saís amanhã, o que é que acontece ao negócio, quão dependente é que ele é de ti. E quantas menos coisas tu tiveres, eles vão só cortando aos múltiplos. Ok, não tens uma equipa de sales, tu faturaste 2 milhões, 1 milhão e 900 foi faturado pelo founder em si. Pumba, valor da asset, zero. Sales team não vale absolutamente nada, tipo, vales pouco mais do que o dinheiro que tens no banco e a carteira de clientes, porque aquilo não é uma empresa, é um negócio, é um trabalho, por isso é que as VCs raro olharem para coisas, tipo, eles só começam a olhar nos 800 mil euros da EBITDA. Só começam a olhar nos 800 mil euros da vida, tipo, chega aos 800 mil euros é o base que eles querem. Uma VC com mais maturidade só quer estar a olhar entre 3 a 5 milhões de EBITDA, porque para tu chegares entre 3 a 5 milhões de EBITDA é virtualmente impossível fazê-lo sem teres os assets. Yeah. Então, no fundo, o desafio deste teu cliente tinha uma front-end offer mispriced, mediante aquilo que é os custos de entrega deles, portanto vocês subiram o preço e bem, porque mesmo que diminua o volume vão aumentar a rentabilidade, o que vos vai permitir aumentar o volume a médio prazo, obviamente. E depois o segundo desafio que vocês estão a tentar resolver é a falta de um produto ou de uma oferta de recorrência. Ou seja, ele vende uma vez a um cliente e não vende absolutamente mais, ou seja, o rácio CAC-LTV é completamente limitado a uma primeira transação. O que vocês fizeram para esse rácio ficar mais saudável foi subir o LTV, mesmo que num só produto, foi subir o preço, e agora aquilo que estão a construir a médio prazo é contribuir também para um maior LTV. Vocês já nem estão a olhar para diminuir o CAC, vocês estão a olhar para só aumentar LTV, neste caso com um produto de recorrência que vai ser ou manutenção, ou seguro, ou alguma coisa dessa lógica, Um, tendo em conta.
Nós diminuímos o CAC, mas foi só tipo para estagnar o problema agora. Que foi tipo, parem de gastar 10 mil euros em múltiplos canais de aquisição de clientes quando existem um que representa, que só está a ter 2 mil euros de investimento e representa 90% do funil. Então, aí foi tipo, bora baixar o CAC. Porquê? Porque aquele canal tinha que estar a pagar pelos outros Pá, canais, basicamente todos. o investimento total em marketing e client acquisition, a parte dele não estava a ser bem aproveitada. Mas eu presumo que daí, se eu estou, pelo que eu estou a perceber, é um produto que se compra muito poucas vezes, não é? Janelas ou frigoríficos ou o que seja. Ahm, eu presumo que a vossa capacidade de diminuir o CAC, tanto a curto como a médio como a longo prazo, vai ser limitada. Pois vai. E isso não é o foco. Yeah. Garantidamente, por exemplo, eu não Portanto, gosto de vocês olhar em baixar o CAC. podem ter diminuído o CAC um bocadinho, mas eu presumo que nem tenha sido muito. É Não. fixe também a curto prazo, mas a longo prazo não vai ser por aí. Yeah, eu gosto sempre de perceber quando tens o problema CAC rácio, CAC LTV, eu quase nunca, tipo, o CAC é o que é, tipo, o CAC é normal que aumente ao longo do tempo, as coisas ficam mais caro, o custo da atenção fica cada vez mais caro, em 90% dos business é normal que o CAC fique, aumente, e está tudo ok desde que o LTV acompanhe o rastro, tipo, o meu CAC quadriplicou nos últimos 12 meses. Mas guess what? So did my LTV e o meu client lifetime gross profit. Então é tipo, está tudo ok e o 2080 para mim não é baixar o CAC, porque baixar o CAC depois começa a jogar um jogo bué da chato, que é cortar aqui e otimizar isto, quando tu não queres poupar mais, tu queres ganhar mais. That's how you get rich. Não é tipo, eu ganho salário mínimo e vou poupar mais. Não, campeão, mete o mesmo esforço em ganhar mais, em maximizar recursos, em ganhar mais know-how e ir buscar mais dinheiro, não a poupar, porque mesmo que poupes com o salário mínimo vais sempre ser pobre. E olhando para um ponto de vista de potencial, o CAC, na melhor das hipóteses, iria para zero. E está limitado aí. O LTV é teoricamente infinito. Yeah. E por isso tu queres focar naquilo onde o potencial é muito maior. Claro que tu depois podes fazer aqui matemáticas bonitas de dizer, eu tenho um produto de 5 mil euros e de antes gerava leads para a malta comprar o produto de 5 mil euros. Agora meti um produto de 200 euros no meio e as pessoas pagam para serem leads, no fundo, porque os 200 euros eu tenho alta margem, então eu tenho CAC negativo. Isso é fixe para venderes a ideia, mas na verdade o CAC não foi negativo. Yeah. O claro caso nunca é negativo. E tá tudo ok que não seja negativo. E há, por exemplo, na Ivory nós tínhamos isso, que é compras uma peça de roupa e era o nosso front-end e a seguir as questões com o psicólogo era o que nós realmente queríamos que tu começasse. Então era o CAC era muito baixo porque o cliente pagava-se a si próprio entrar no funil, mas logo a seguir levava com uma back-end bué bem montada que tinha margens e uma escalabilidade ilimitada e não tem problema de fulfillment. Eu Ou hoje menos. vi um vídeo fixe do Francisco Soares, da Ivory. Não sei se viste da Luísa Sonza. Pá, foi uma Eu cena fixe. consumo, eu consumo mesmo pouco redes sociais que sempre. Sim. Eu vi hoje de manhã. A Luísa Sonza é tipo uma super cantora conhecida do Brasil, acho eu. Acho que é do Brasil. É do Brasil. E pelos vistos, ele teve alguém da equipa que soube que ela estava em Lisboa e que estava a almoçar no não sei qual. E essa pessoa da equipa, sem informar ao Francisco ou ao Afonso, foi à Ivory, foi buscar merch, meteu dentro de um saco e ele próprio foi aos não sei qual, encontrou a bacana, gravou conteúdo do processo e deu-lhe o saco com a roupa. E ficou com o conteúdo. E eu achei isso fixe, que é, no fundo, isto é só uma equipa que está completamente engaged com o que tu estás a fazer e a construir e como sentem tanta cena, não precisam de pedir autorização ou pedir compromisso. Eles tipo vão atrás porque estão a Fazem. viver o negócio. Yeah. Yeah. É o. Ok, em 30 segundos.
Isso para mim é o Decision Making Framework. Por exemplo, dentro da Scale Labs nós temos um Decision Making Framework mediante a posição da pessoa dentro da empresa. Então, um team leader vai ter um framework de decisão diferente do que um consultor e diferente do que um C-suite e diferente do que o CEO. Mas o que é que isso permite? Permite que não tenhas que estar constantemente a pedir validações e podes executar. Ainda esta semana, alguém da minha chefia intermédia fez uma pergunta e a minha resposta foi: vai ler o Decision Making Framework. Tipo, eu não estou a responder essa pergunta, it's up to you. Por isso, garantidamente, e faz todo sentido para quem não tem um Decision Making Framework e quer em escala, é super importante, porque uma empresa move-se à velocidade das tomadas de decisões e quanto mais boas decisões tomar e mais rápidas tomar, mais rapidamente a empresa vai crescer. E se estiver tudo dependente de uma pessoa para tomar as decisões, estás limitado o crescimento. Por isso, empower the team to make decisions. Tens um hard stop ou tens 2 minutos? Tem um hard stop, tem 3 minutos. Ok, nice. Então, pegando exatamente nesse ponto, nós já falamos da importância de ter uma hierarquia de decisões ou uma decision making framework. Nós temos um cliente da área da construção, ok, que tem uma empresa muito interessante, com 70 pessoas, está a crescer muito, está a revolucionar com uma tecnologia específica a área da construção e etc. E nós fomos contratados para otimizar a parte de talent acquisition e etc. E otimizar todo esse processo. E uma das coisas que nós denotámos e ainda nem terminámos a fase da auditoria é que a empresa, apesar de ser uma empresa de inovação, é boa da lenta em decision making. Yeah. Porque tudo, absolutamente tudo, passa pelo CEO. Tudo. Desde entrevistas técnicas, a decisão de quem é que entra, vamos investir não sei o quê numa equipa para fazer não sei o quê, vamos investir num novo produto, vamos despedir não sei quem. Tudo está centralizado na mesma pessoa. O que é que acontece? As FIAs intermédias desmotivam-se. Porque não tem poder de decisão, tem que validar tudo. E porque ficam presos no processo. Ou seja, por exemplo, a diretora dos recursos humanos está numa posição desmotivada porque ela tem bué de trabalho em encontrar alguém que dá para aquele processo, que dá para determinada vaga. Faz um primeiro screening. Depois precisa que o CEO tenha disponibilidade, dê feedback sobre as notas dela e que tenha disponibilidade para reunir. E nesse processo passou uma semana e ela já perdeu o candidato. Yeah. Olha, deixa-te dizer como é que nós fazemos dentro da Scale Labs. Por exemplo, em tomadas de decisões diferentes de investimentos, de dinheiro, capital, financeiro, diferentes pessoas têm budgets diferentes para tomar as decisões. Então, por exemplo, eu como CEO, a última decisão vai ser minha, o meu sócio como COO tem um budget e é tipo, abaixo daquilo ele só fala comigo se lhe apetecer, se quiser trocar ideias comigo, mas tipo, é uma autonomia full dele. Ele no outro dia fez-me uma pergunta e eu disse, mano, sei lá, é uma decisão tua, tipo, eu não tenho mais contexto do que tu para tomar essa decisão melhor do que tu. Então, existe um budget para a tomada de decisão. O processo de recrutamento, porque isso faz todo sentido. Por exemplo, o processo de recrutamento, eu hoje já só faço o meet and greet, quando já está tudo fechado. Já só faço o meet and greet. Porquê? Porque eu era um bottleneck à velocidade e à capacidade de análise das pessoas. Então, o framework foi todo montado para eu só aparecer na fase final, dar um meet and greet, conhecer a pessoa que vai entrar dentro da empresa, para conseguir sempre esta velocidade. Isso são assets. Isso é assets. Tipo, é uma empresa que está aqui, que tem múltiplos assets independentes, que em conjunto com o operating system fazem com que a empresa ande para a frente. 100%. Sem isso, é só bottlenecks. É montar uma hierarquia de decisão para eles, porque se vamos montar uma hierarquia de decisão em diferentes áreas, não dá para serem todas financeiras. Ou seja, o framework não dá para ser só abaixo de X valor de seeds, acima disso não. Portanto, tem de se dividir nas diferentes áreas. Mas Isso é um grande trabalho. Isso vai ser um grande trabalho que vais ter que fazer, mano. Tipo, se hoje alguém tivesse que vir de fora e me ajudasse a desconfigurar tipo o que é que cada o decision making framework ia ser um game changer se eu não tivesse isso e conseguisse que alguém de fora me trouxesse, mas tu tens que conhecer a infraestrutura tão bem para conseguir decidir isto que tipo, aqui tens que só dar, eu diria, dar o template e eles têm que garantidamente adotar mediante a realidade deles e ir melhorando ao longo dos meses, anos. É fazer para as categorias base, para não ser bottleneck
no recrutamento, para não ser bottleneck na decisão de despedimento e para não ser bottleneck nos investimentos de material ou o que seja. Estás a ver? E focar. Estou a dar exemplos, não vai ser isto, ok? Só focar nessas 3 grandes categorias, eles aprendem com esse framework e vão passando para baixo. Porque hoje o CEO é sobrecarregado, a empresa anda mais devagar, o que não faz sentido para uma empresa que defende a inovação, e as chefias desmotivam. É um bottleneck, caras. Yes, até para a semana. Tchau, tchau. Fica bem.